Olá, tudo bem? Mais uma vez, desvendando mais alguns mistérios. Sem mais delongas, né? Olha como o tempo passou, gente. Tava uma loucura, tava envolvida em muitas atividades, muitas coisas. Meu celular não parava de tocar e eu preocupada com a aula preparada para vocês. Só que eu não tive condições de gravar. Parece que agora as coisas deram uma acalmada e eu vou tentar, ok? É o seguinte, nós estávamos vendo o realismo, a realidade das coisas, tudo de forma muito objetiva, muito científica. O cientificismo de ciências imperava, né? Então nós vimos lá em Portugal, lá na Europa, 1865. 16 anos depois vimos aqui no Brasil, com a entrada, o marco foi a publicação da obra clássica Memórias Póstumas de Brás Cubas, por Machado de Assis. Então vimos todas as suas características, o que rolou por aqui, certo? Agora nós vamos de volta para a Europa. Vamos viajar? Chegamos, Europa! Estamos na Europa. E nós vamos ver aqui o que aconteceu. Bem, teve um conflito, com o fim desse conflito, a Guerra Franco-Prussiana, por volta de 1871. O que foi esse franco-prussiano? Franco é a França e prussiana era a Rússia. Alguns países unidos, a Confederação Russa, né, se uniram e atacaram a França, bem região fronteiriça. E eles pegaram a região da França, ali fronteiriça, para eles, chamada, até marquei aqui, Alsácia-Lorena. E claro que isso gerou um ranço da França pelos alemães. A palavra usada hoje, ranço, para vocês entenderem melhor, né? Bem, acabou então esse conflito, aí veio uma fase assim, bem interessante, histórica, na França, chamada Belle Époque. Bela época! Bela época! E, então, do francês, Belle Époque. Olha o biquinho, porque uma bela época. Por quê, gente? Por que uma bela época? Foi uma euforia provocada pelo progresso tecnocientífico da segunda metade do século XIX. Se o século XIX é de 1801 a 1900, segunda metade a partir de 1850, certo? Então foi aquela euforia, grande desenvolvimento, né? Das ciências, tecnologias, muitas novidades, muitas coisas surgindo, renovações, né? Muitas mudanças significativas. E por isso que é chamado de Belle Époque, bela época. Então, a expansão desse progresso, né, científico e cultural também, certo? Um grande otimismo na França, na Alemanha, na Itália, no Reino Unido, entre outros. Surgiram, vamos ver as inovações que surgiram, como a energia elétrica. Gente, era o lampião, vela, imagine. Aí, de repente, energia elétrica, olha que delícia. Imagine hoje, nós, sem energia, sem um chuveiro, a duchinha quente tão gostosa, Wi-Fi, né? Tudo que a gente faz, né? Todas as nossas mordomias, uma mordomia, né, gente? Imagine. Então aí surgiu a energia elétrica, com isso o telefone, alô, alô, estão ligados aí, gente? Ó, o like, hein? Por favor, o like. Com licença, deixa eu só arrumadinho. Isso. O telégrafo, né, que era a transmissão de ondas de rádio pelo ar, gente. Era o código Morse. Eram captados e traduzidos em textos, né? Já sabemos disso. Que mais? O telégrafo, né, sem fio, que eu falei agora. O cinema, a dança livre, porque diz que fizeram um tal de cabaré, tipo esses barzinhos de hoje, né? Esses pub. E tinha teatro, apresentações de dança, né? Então, livre por quê? Porque era tipo quadrilhas, era tudo grudados um no outro, tudo juntinho. Então agora é uma coisa mais livre. Então uma das músicas tocadas aí nessa época é essa daqui, ó. Vou colocar para vocês ouvirem. Deixei no jeitinho, gente. Nós somos chiques.
Ouça. Offenbach, Cancan, música Cancan. É isso aí, gente. Essa musiquinha Cancan. Engraçadinha, né? Então, olha que legal. A bicicleta, imagine, gente, imagine, era o cavalo, carroça, agora já temos a bicicleta, o automóvel, os carros, né? Muitas facilidades para que as pessoas conseguissem adquirir, né? Um carro. Tá bom, né, gente? Então eu vou tirar para não atrapalhar. O automóvel, né? O avião, o avião, a fotografia, né? A gente se lembra, né, que a pessoa ficava lá aqui numa estátua parada e o fotógrafo ficava assim atrás da máquina e colocava e punha um pano assim na cabeça dele e a hora que ele apertava ela saía até fumaça. Não era assim? E depois a gente via a foto no binóculo, assim, um binóculo pequenininho e olhava lá aquele binóculo, parece que reproduzia, ampliava a foto, né? Então, mas já tinha então a fotografia, os bondes elétricos, olha, gente, imagina a euforia, né? Que mais que eu não tenho para falar para vocês? O fonógrafo do Thomas Edison, 1878, registrava e reproduzia o som. O gramafone, de 1877, Berliner inventou para reproduzir som e era gravado utilizando um disco plano. Então, cada vez mais se aperfeiçoando, né? As máquinas que transformaram a vida e pensamento das pessoas, a mecanização do trabalho, aquele trabalho que era manual, feito pelas mãos, agora temos as máquinas. E, né, os trabalhos que eram, né, na sua maior parte, então agora todos mecanizados, descobertas na física, na química. A cientista Marie Curie, por exemplo, ela fez seus estudos na radioatividade, né? Surgiram os bens de consumo nos ramos alimentícios, né? Olha, as novidades já começaram aí, gente. Os trabalhadores assalariados, agora eles começam a reivindicar, olha essa palavra, é difícil, reivindicar, solicitar, pedir, requisitar seus direitos, organizando-se em sindicatos, olha aí, ouve isso na história, sindicatos e partidos políticos. Várias teorias surgiram também, gente, as teorias do campo das ideias do positivismo, o marxismo, que nós já falamos, o anarquismo, a psicanálise, tá? 1876, muitos cientistas desenvolveram aparelhos elétricos de transmissão de voz à distância, como já falamos do código Morse, né? Mas o escocês Alexander Graham Bell foi o primeiro a patentear o invento em 14 de fevereiro de 1876, né? É difícil dizer quem realmente inventou o telefone, já tinha, né, indícios e tal, mas foi o Graham Bell que patenteou, com licença, né? Então eles queriam mostrar ao mundo isso, o que é ser civilizado, o que era ser civilizado. Então diz que eles construíram na Europa, gente, os zoológicos humanos, chegaram nesse ponto. Os zoológicos humanos americanos, tinha americanos, asiáticos, africanos, e eles perguntavam para as pessoas, olha, civilizados ou bárbaros? Então era aquela revolução mesmo tecnológica, de desenvolvimento da ciência, de descobertas, né? Então é isso que está acontecendo na Europa.
Quero falar mais coisas para vocês ainda, queridos. Em Paris, gente, Paris, tornou-se um centro urbano e cultural. Foi uma referência nesse sentido. Houve a Exposição Universal, realizada em 1900, um marco para Belle Époque. Um marco, era um lugar, já que estava tanta tecnologia, tantos inventos, tantas novidades surgindo. Então, quem tinha um invento, quem tinha alguma coisa aí feita, alguma invenção aí legal, interessante, vinha para esse lugar para colocar em exposição. E eram filas e filas de pessoas para apreciar, né? E então as pessoas iam ver o trabalho dos artistas. E essas mostras aí, gente, aí tinha mostras das fábricas, de roupas, os últimos lançamentos de moda, e a população queria ver, né? Era novidade. E nessa daí surge, gente, sabe o quê? O quê? Vocês não adivinham. Adivinha. A Torre Eiffel. Olha aqui. Paris. A Torre Eiffel. Aprendi que não se pronuncia o I. Eiffel. Olha, gente, que lindinha. Aham. A estrutura todo mundo conhece, famosíssima, né? Vamos deixá-la aqui perto dos livros. Aqui, tá, não parece, professora. Deixa aqui, então. Aqui, a pontinha dela aí. Pronto. Então, vamos falar um pouquinho sobre ela, gente. Então, é assim, a Torre Eiffel de Paris, 1889, inaugurada no centenário da Revolução Francesa. Quando a Revolução Francesa completou 100 anos, né? Aí foi a inauguração desta belíssima torre. Foi feita pelo projetista, inventada pelo projetista e engenheiro Gustave Eiffel. Claro, né? O nome dele, né? Então, o que significa essa torre? Eu posso fazer. Eu consigo fazer. Isso é tecnologia, isso é desenvolvimento. Se eu conseguir fazer toda essa artimanha, esse emaranhado de ferro, vidro, concreto e não sei o que mais lá das quantas, nessa altura gigantesca, vamos ver o metro dela aqui, 324 metros de altura, eu consigo fazer, produzir, fabricar, inventar qualquer coisa. Significa isso. Eu posso fazer. Vocês gostaram, hein, gente? É demais, né? E aí, toneladas, gente, de aço, vidros, entre outros, empilhados em pé, mas imagine. Então, foi uma loucura isso daí. Só que no começo, as pessoas não ficaram meio assim, sabe? Esse negócio vai enfeiar nossa cidade, vai deixar nossa cidade feia. O que é isso? Sempre tem, né, pra criticar, né, gente? É difícil pessoas para incentivar, dar apoio, né? E depois, tem mais curiosidades dessa torre aí. Daí, sabe o que aconteceu, gente? Até anotei para falar para vocês, bonitinho. Foram 2 anos de construção, 2 anos, até ela ficar pronta. 8 milhões de francos. Aqui é real? Estados Unidos dólar, ela é franco. França, francos. Pro governo. 200 funcionários. E ela foi dividida, 200 funcionários trabalhando nela, pesado, em afinco, e foi dividida em 3 etapas. 324 metros de altura, bichinha alta, hein? E ela era para ser demolida em 20 anos. Era para demolirem ela. E só que não foi, né, gente? Deu tão certo que até hoje ela é muito visitada. É um dos lugares mais lindos do mundo, muito visitada. Filas de pessoas para visitarem o nome em francês é La Tour Eiffel. La Tour Eiffel, tá? A Torre Eiffel. O apelido dela é La Dame de Fer. A Dama de Ferro. Olha, gente! Aí que mais que eu notei? E ela hoje, atualmente, precisa de muita reforma. Diz que tem muita ferrugem, não é só um reparinho, uma coisa, não, uma reforma pra valer, porque pretende-se, não sei se haverá mudança, não, de acordo com tantas coisas que estão ocorrendo, né, gente? Mas os Jogos Olímpicos para 2024 é para ser lá, então precisa de uma boa reforma, tá?
E outra, sabe o que tem ao redor dessa torre Eiffel? Adivinha, adivinha. Eu fui pesquisar, vou falar pra você. Perto tem um outro museu lá que eu não sei o nome, não guardei o nome, mas tem outro também, Musée d'Orsay. Esse museu belíssimo, chiquérrimo, só tem coisas top lá. Que mais? Catedral Notre Dame, famosíssima. Fala lá no livro que eu falei para vocês, Les Miserables, Os Miseráveis, né? Do Victor Hugo. Victor Hugo, grande ícone também da França. Catedral Notre Dame. E Musée de Louvre. Musée de Louvre. Esse é famosíssimo também, gente. Olha só onde que essa menina Dama de Ferro está inserida. Então vocês gostaram? Ai, eu gostei de saber mais sobre ela, né? A gente vai falar, mas aí eu fui, né, nos detalhes, né, gente? A gente gosta dos detalhes, né? Então é isso, queridos. O que mais que eu falar? Estamos na Europa, hein? Estamos vendo lá o que está acontecendo para a gente entender o que vai ocorrer aqui no Brasil. Se eu não entender lá, aqui, ó, porque nós sempre vivemos o reflexo da Europa, né? Sempre fomos assim. Olha lá o Cancan. Deixa eu desligar de novo. Isso. Então Paris, gente, estava assim, nesse pé, tá? Isso. Daí, a partir disso, foram surgindo outros movimentos, né? Aí no campo das artes e da cultura. Agora eu vou falar para vocês sobre um movimento que surgiu aí nesse momento, que depois nós vamos vivê-lo também. Então vamos lá, o início. Vai surgir, gente, em 1870 a 1914, um movimento chamado impressionismo, de causar impressão. Nossa, eu tô tendo uma impressão, não dá para ver claramente, só dá impressão de algo que sugere. Então vamos lá, atentos aí, ok? Atentos, vamos lá. Se esforcem aí, para vocês entenderem. Então, gente, o conceito que nós vimos, o realismo, os realistas, as pinturas, as obras de artes, as telas, os quadros, né, era uma coisa assim mais concreta, objetiva. Agora não. Agora, gente, a pintura é dismórfica, é abstrata, uma coisa assim meio que deformada, muito subjetiva, aquela coisa que vem do eu, do meu interior, o que eu acho, o que eu sinto, entendeu, gente? É por aí, tá, o impressionismo. Então, são movimentos bipolares, e lá estava tendo uma disputa pelos países europeus, né? Um clima assim meio de tensão, a França com ranço da Alemanha, que uniram aquela confederação e tomaram essa região, né? Essa Lorena aí, da França, né? Enfim, deixa eu falar o nome certo. É isso mesmo, tá certo. Aí, gente, aconteceu o quê? Então, os países estava tendo essa disputa, um clima de tensão. Então, como estava a tecnologia e desenvolvimento na área da ciência e das artes, também o armamento. Eles estavam se armando daquilo de mais moderno que se tinha. Então, era tipo assim, uma guerra... Tipo assim, uma guerra armada, mas em clima de paz. Mas eles estavam se preparando como se haveria alguma coisa futuramente. Então, eles estavam se armando, tá? Pessoas se armando nesse Belle Époque. A ciência empilhou bastante ferro, aço, né? Mas né? Também no campo das artes, como exemplo a Torre Eiffel que nós falamos, mas também na parte de armamentos, tá? Aí, gente, aí sim. Só que aí foram vendendo esse desenvolvimento da arte e tal. Só que os preços foram decaindo. E daí? Esses artistas, essas pessoas que iam nas exposições, tinham que se manter em pé, tinham que sustentar, não é verdade? Aí pensando no lado econômico,
O que era viável? Podia chegar lá e pedir pro fotógrafo, tira uma foto minha ou pinte meu retrato, pensando economicamente, né? E aí começaram, né, aí pensar num novo tipo de fazer arte, né, gente? Daí eles tinham que achar uma alternativa para manter o seu sustento. Daí surge o impressionismo. É daí! Uhul! Chegamos no início do impressionismo. O ícone, gente, o cara top, o cara famoso que começou com tudo isso é o Claude Monet. Claude Monet. Mas vai pensar que ele já chegou... Não, tudo no começo é difícil, né, gente? Sofreu no começo, ia nas exposições, foi rejeitado, até, né, usaram de chacota, aí depois ele e os amigos dele lá abriram uma outra exposição particular, assim, deles, e ainda teve crítica, até conseguir, né, confiança do mercado, até a obra dele ser reconhecida, ver que eles estavam fazendo algo novo, algo diferente, para romper com o passado, com aquilo que era concreto, que era objetivo, né? Então guarda esse nome, Claude Monet. Depois eu vou mostrar para vocês, eu tenho uma tela dele aqui, é esse aqui mesmo, Claude Oscar Monet, olha aqui, acho que eu não tenho o nome dessa tela. Olha aqui, gente, isso aqui é uma tela dele, ó. Vê se dá pra vocês verem. Vou tirar a torre. Olha. Lindo, né? Sugere. Impressão. A gente tem impressão. Olhem as pinceladas. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, a obra Impressão, é a primeira obra que ele fez, não é essa daqui, é uma outra chamada O Pôr do Sol. Dá uma googada aí no Google que vocês vão achar. O Pôr do Sol. Aí... Ai, tá descolando meu quadro. Bom, aí, gente, é um cartaz que coloquei na parede, tá caindo. Aí eu tenho um crítico lá, Louis Leroy. Ele criticou essa obra do Claude Monet. Aí ele falou assim, isso aí, esse pôr do sol que você fez aí, é um papel de parede, é mais elaborado do que essa cena marinha, esse sol, esse mar. Ele falou isso, então ele não gostou, e ele não percebeu, não teve a sensibilidade que o Monet estava quebrando aquele modelo, aquele padrão, aquela coisa, aquele paradigma, né? Usando uma nova técnica. Então, gente, é alguns traços apenas, só alguns traços, umas pinceladas, para que a gente complete com a nossa imaginação. Não está todo pronto, todo feito, dado de mão beijada. Não, sugere para que nós completemos. É isso. Liga um ponto com a outra e chega nas nossas conclusões, entendeu? Então, a gente completa com a nossa imaginação. Segundo a neurociência, ela diz que nossa mente liga brechas cognitivas ao vermos palavras ao contrário, né? Nossa mente corrige, né? É igual quando você olha para o céu e veja as nuvens. O que você está vendo? Um algodão doce, um urso, um bicho, um animal. O que você está vendo? Anjo. É por isso que a gente formula coisas na nossa cognição do que seja, não é isso? E a gente tem impressões. Então é essa técnica impressionista. É uma técnica rápida, por exemplo, o Monet foi fazer essa primeira tela que ele fez, o pôr do sol. Então o que precisa? Do sol. Então ele senta ali com a paleta dele de cores e pinceladas rápidas, porque o sol tem que estar ali antes que o sol se ponha, antes do ocaso, né? Ocaso, pôr do sol. Então ele tem que ser rápido o trabalho dele. Enquanto que uma tela antigamente durava o quê? 2, 3 meses, até mais. Agora com o impressionismo não é rápido, né? Vendo lá e de acordo com o que vê, né? Então o crepúsculo, o ocaso, o pôr do sol, tinha que dar um tempo, tinha que esperar um pouco ali até ele fazer toda a obra, né? Aí o sol foi embora, acabou, aí só outro dia. Então aí passou a ser mais rápido, né, gente? Pinceladas mais rápidas, certo? E aí, por isso que dá ideia de movimento.
abre brecha para o abstrato. Abstrato.